dia, eu estava com meu avô e minha avó, e na porta da casa, lá no Alto da Rainha, passou um carro de som, dizendo assim: olha, há um programa comunitário chamado É Hora de Viver. Vai ter lanche, vai ter não sei o que, vai ter música, e vai ter um filme. E eu olhei para isso e disse: olha, eu creio que era no ano 2009. E aí eu olhei para o meu avô: eu quero ir. E ele: bora lá. Tem uma tenda armada lá, era um evangelismo. Eu cheguei, sentei lá e o pastor Barros, ele falando, e eu lembro que tocou uma música, e a música era Falar com Deus, e naquela música eu disse: falar com Deus, e o que me tocou, né, mesmo eu sendo novinho. E depois tocou outra música chamada Brilhar por Ti. Você conhece ela? Sim, eu sei o que é. E quando ela tocou, eu comecei a chorar do lado da minha avó. E eu chorava. Eu não vou dizer que é igual um menino, porque eu era um menino, né? Chorava, era um menino. Minha avó piscava, dizendo: faça uma vergonha aqui, eu choro. Deus me tocou ali. Deus estava dizendo assim para mim: é isso que eu quero para você. Desde aquele dia, o que aconteceu? Tinha uma bicicleta bonita lá. E eu fui quem for todos os dias a ganhar a bicicleta. Eu perdia. Eu estava lá todo dia. Mas eu não queria ir embora, mas eu ia lá. E todo mundo, um monte de menino de olho na bicicleta. O pastor fez o apelo, disse assim: alguém aqui quer ser batizado para a vida? E adivinha que eu levantei e fui lá na frente? Lá estou eu. Eu sabia o que era. Sabia que eu tinha que entrar no tanque. Você quer ver? Eu vi que ele desde que estava emocionado ali, aquele negócio aí. Foi um monte de menino. Eu levantei, um monte de menino foi. Naquele evangelismo basta 33 pessoas. Eu não ganhei a bicicleta. Eu fui uma vez para a igreja e não fui mais. A minha família disse não e tal. Me sufocaram e eu não fui mais. Então aí eu comecei a me envolver mais no ladrão. Minha tia, minha bisavó, ela era uma regente grande, a dona Nazinha. E minha tia meio que ficou no lugar dela. Minha tia não era envolvida muito, porém ela teve uma saia que minha bisavó usava e ela ficou dançando em casa, rodando. E aí um dos espíritos baixou nela e era um dos perigosos, era um Exu Caveira, o Exu do Lobo, são os espíritos de morte, né? E aí minha avó ali rezando, creio meus pais, marcatório e tudo, foi embora. Dali em diante minha tia foi escolhida para regente, e minha tia já começou a ser uma das cabeças. Ela conheceu uma outra mulher, e aí o negócio ainda ficou mais forte. Então minha família começou a se envolver cada vez mais. Minha tia ia ser consagrada, então ela me levou para a consagração dela. E eu comecei a acompanhar a consagração, eu comecei a aprender algumas coisas lá na consagração. Ficava lá no quarto, vocês não sabem, incógnito é o nome do quarto que você ficava. Era um quarto escuro, dependendo do espírito que você iria receber, eu queria descer ali. Você poderia beber sangue de bode durante 7 dias até fazer um jejum diferente lá. Até que o espírito descia no lugar e ele então tinha contato com você e então dava os dons para você. Então você vai ter o dom disso daqui. Tá? Aí cobrava o preço, mas você durante tal ano você vai ter que fazer isso. Era o preço. A Naomi ficou impressionada porque eu falei isso para ela e quando a gente chegou na visita, o rapaz falou a mesma coisa, que tinha passado por isso já. Aí ela disse: é verdade, eu disse: é verdade. Ela ficou bem assombradinha, disse: é mais 2008 também. Porque num dia que eu estava na consagração da minha tia, o regente lá do templo, Cristiano, pegou na minha mão e botou um colar e me levou para frente de uma parede onde tinha foto de uma mulher de vermelho, sabe, de vermelho. E ele disse assim: ela te escolheu. E você vai ser o próximo a estar aqui no templo. Você, aí começou a dizer que eu era um alto grau, e eu novo, né? Ele falou tudo aquilo ali para aquela mulher. E eu vi aquilo ali e tal, tá bom. Eu fui para casa e eu lembro como hoje. Eu tava Isso tudo depois da programação lá da igreja? Da programação. Da programação. Eu fui para casa e eu dormi no sofá, né? À tarde eu peguei o cochilo no sofá.
Quando eu cochilei no sofá, eu tive o meu primeiro contato com o Espírito na minha vida. Eu cochilei no sofá e era como um sonho. Eu acordava no mesmo lugar, no sofá onde eu estava, era no mesmo lugar. Porém, ficava um lugar meio esverdeado. Sempre que eu acontecia isso, ficava meio esverdeado. E aí, pela primeira vez, eu vi ela, a mulher da noite, a Pombagira. Pela primeira vez, ela saiu de uma, sabe? Saiu de uma porta, saiu de algum lugar mais aparecido. E ela veio e sentou do lado. Vou explicar como ela é. Ela é uma mulher muito bonita, com os cabelos pretos, meio ondulados, pretos. Ela tem uma saia de babado, preta com vermelho, a saia. Ela tem as unhas preta e vermelha também. Às vezes eu vi ela com unha preta, às vezes com unha vermelha. Ela tem muitas joias, muitas joias. E ela sempre estava com um copo, ou um cálice, ou alguma coisa. Parece uma mulher de Babilônia. Parece mesmo. Agora, ela tem os olhos dela são pretos, totalmente pretos, unha castanha, totalmente preto. Tem a parte branca, mas é totalmente preto. Um batom bem chamativo. Às vezes ela usa até batom preto. Mas ela é bonita. O único problema que eu vi era que ela tem a pele vermelha, igual a porcelana. Sabe como porcelana? Ela é bem vermelha a pele dela. Eu não vi ela. Ela sentava e ela me chamou assim de meu menino. Ela parecia chamar de meu menino, né? Eu era o menino dela, e ela conversava comigo. Então, dali ela me ofereceu mulheres, essas coisas. Ela tinha que me entregar ela. E aí comecei a ter envolvimento. Aí eu comecei a ser acompanhado. Aí, como esse era o espírito de prostituição, eu comecei a entrar no mundo das drogas, comecei a beber, e aí começou a minha vida descontrolada. E como o espírito de prostituição atrai, por exemplo, se alguém tem um espírito de prostituição, você fica atraente, o espírito atrai você para a pessoa, você se sente atraído, né? E acontecia isso. Aí eu comecei a entrar na área da dança, e eu comecei entendendo que eu sabia dançar. Vocês viram lá a lembrancinha, né, do negócio? Se eu nem participei direito. Eu me dá uma lembrancinha, eu prefiro ficar quietinho na minha. E aí eu comecei a ir, e aí comecei a ter muito aluno, porque o espírito atrai, né? O espírito atrai. E ali eu comecei a ter a fama que toda pessoa quer, né? Os blogueirinhos de hoje, né? Eu vou ser famoso. Comecei a ter um seguidor do Instagram, né? As pessoas lá querendo estar comigo, palco, aquele negócio. Foi nesse contexto, mas eu nunca se conhecia deles. Ok, comecei a ser bem requisitado, e aí daí a pouco eu estava ali, tinha um ranking, né, de melhores professores, e eu sempre ficava abaixo do Xande em Bonfim, mas estourou para em 2019, eu era mais requisitado, estava lá no topo onde eu queria chegar. Mas eu tenho um sonho. Meu sonho é estar na banda Parangolé. Banda Parangolé. Uma banda de Salvador. Uma banda famosa, aquilo tudo que está lá, né? E aí o que aconteceu? A mulher apareceu para mim novamente. E ela disse que iria realizar meu sonho, mas eu precisava me consagrar inteiramente para ela. Mas ela ia realizar meu sonho. Nesse contexto todo, isso tudo eu tinha conhecido Andressa. Eu conheci a Andressa, uma história romântica, depois eu conto para vocês. Foi, na verdade, foi uma oração também. Como é que tu tinha contato com e orava? Minha mãe se converteu no meio da minha família para a igreja Assembleia. Antes dela falecer, ela havia se convertido. E eu vi agora no meio daquela guerra ela orando. Ela foi expulsa da casa do pai do meu irmão porque ela era cristã. Então, ela foi para a casa da minha avó onde morava. Entendeu? Ela ficou lá. E ela sempre orava. Aí eu saía para festa, principalmente festa de São João, que está acontecendo agora. Eu chegava bêbado, drogado. E aí a minha mãe estava lá orando. E um dia eu lembro que eu cheguei e ela estava de joelhos, eu sempre conto esse testemunho. E eu perguntei para ela, a senhora fez? Por quê? Não adianta nada. Perca de tempo, vá dormir. Ela olhou para mim e disse assim, um dia você vai entender. E eu guardei isso. Era como se ela estivesse dizendo assim, eu sei que o Deus que eu estou clamando por sua vida, Ele vai transformar a sua vida. Minha mãe faleceu e não me viu convertido, irmãos. As lembranças que ela tinha na minha mente eram de um menino drogado, de um menino que só vivia bêbado, de viciado, todo tipo que é coisa. Mas
Deus me alcançou. Eu acho que vocês perceberam. Deus é maravilhoso. Nesse todo contexto, agora eu saio, eu começo a ter a fama. Eu quero chegar na parte do meu irmão. Você disse que eu tenho tempo, né? Então eu vou contar. Conheci a Andressa e era o seguinte: a Andressa não sabia que eu tinha contato com nada. Minha tia investia em mim para me se entregar, porque eu era precioso para Satanás. Eu era precioso, então eu ia ser um influente. Se você influencia pessoas por de Deus, para Satanás se influencia também, então era uma briga. Então, eles investiram em mim. Mas, no ano 2021, chegando agora, o empresário da banda, depois da mulher me chamar no outro dia, ele entra em contato comigo. O empresário da dançarino da banda entra em contato comigo pelo Instagram. Dançarino da banda nós cunhamos. E eu comecei a fazer amizade. Fiz amizade com o Márcio Piscirico, e aí comecei a crescer aquele negócio. E todo mundo dizia: você tem um dom, você é melhor, você é o cara. Inclusive era. Né? Falaram isso pra mim. Chega a pandemia. Chegou a pandemia, as academias que eu dava aula fecharam. E agora eu montei uma turma. Montei uma turma na Praça Nova do Congresso. Vocês já passaram por lá alguma vez, né? Praça Nova, eu dava aula ali. Bastante gente, né? Bastante gente. E ali, eu naquele êxtase dali, muita gente dava aula, aquele sentimento de fama, de ser alguém. Comecei a fazer um curso da Fit Dance. Eu iria ganhar mais dinheiro. Aí fui chamado para Salvador. Uma banda chegou lá, passei nos testes, tinha que ir para Salvador fazer o teste para entrar na banda. Aí minha tia entrou em contato comigo e disse: olha, você sabe o que está acontecendo e você vai para Salvador, mas você vai ficar na casa central de Umbanda, Salvador. Era para ser para me consagrar. Lembra que eu disse que tinha ouvido minha mãe orar? Andressa, eu não podia ter relação com nenhuma mulher, porque o Espírito tinha ciúme de mim. A não ser que o Espírito estivesse na mulher, aí eu tinha relação com ela. Aí tá tranquilo. Pois é. Tem um inimigo aqui? Você sabe das coisas, né? Tem. E aí era assim que funcionava. A mulher era possuída, e aí acontecia. Isso não aconteceu comigo, não. Então, a Andressa foi uma exceção. Calma, vamos chegar na parte. Porque assim, era um espírito de prostituição. Então, quando ele estava sobre uma pessoa, a pessoa virava o quê? E entrava na prostituição. Então, ela ia começar a se entregar para qualquer um, ela ia começar a beber. Então, era isso. Então, eu não queria que o espírito estivesse nela. Tá entendendo? Eu não queria que isso acontecesse. Então, eu busquei por alguns meses não ter relação sexual com ela. Mas aí eu não resisti. E aí começou uma bagunça na nossa vida. Eu comecei a ter relação com ela, aí houve alguns próprios relacionamentos, e ela sabe da história. O que aconteceu aí, a gente separou, voltou e ficou aquela guerra com o espírito de prostituição. Bem, o tempo se passou, e quando a gente pensava que estava tudo desfeito, eu me encontrei uma noite com ela, e eu disse: só tem um jeito de salvar ela. Porque ela começou a sair, se divertir. Entendeu? Você entendeu? Fazia isso, possuído, não é você fez isso. Então ela começou a fazer isso, eu disse: agora eu vou perder. O Espírito vai me tirar, porque eu tinha relacionamento com ela. E o pessoal de lá estava trabalhando para tirar ela. Eu tinha que separar. Eu disse: só tem um jeito de manter ela. Eu vou engravidar ela. E amor, né? O golpe da barriga perdeu. E aí ela apareceu lá no apartamento onde eu estava morando. Eu disse: é hoje. Pronto, Andressa ficou grávida. Tira sem tira, tá boa. E aí a Andressa ficou grávida. E a gravidez dela foi de risco. A gravidez dela foi de risco. Por quê? Havia um conflito espiritual. E a regente lá do templo, ela disse para mim o seguinte: você não vai ficar com nenhuma mulher. Foi o que ela falou para mim.
aí eu estava vendo esse conflito, a coisa estourou e começou um conflito espiritual, porque eu sabia que eram os espíritos que estavam tentando matar eles dois. A coisa estourou, Nicolas, ela foi para o hospital e Nicolas não estava com o pulmão formado. Mas estourou antes do tempo. Ele não estava com o pulmão formado. Então era risco por quê? Porque eles poderiam deixar ele dentro da barriga dela e o pulmão dar os medicamentos para o pulmão formar, mas ele poderia ficar muito grande e poderia matar ela. Ou poderia tirar ele sem pulmão e ele morreria. Sem pulmão não. Pulmão formado. Ela corrigiu, obrigado. Mas é isso. E então o que eu fui fazer? Eu fui fazer o que minha mãe fazia. Se os espíritos estavam contra ela, como é que vai pedir os espíritos para proteger? Só tinha a mãe, eu disse, então, vamos ver se realmente o Jesus da minha mãe existe. E eu ajoelhei e disse, salve os dois. Salve os dois. No dia do parto dela, ela estava na sala, isso é um testemunho que aconteceu com ela, ela disse que entrou uma moça. E a moça olhou para ela e disse assim, eu vim aqui só por causa de você. E ela deu uma Bíblia para minha esposa e disse assim, eu creio que foi outra pessoa que falou, mas ela deu a Bíblia para ela, a Bíblia toda marcada. Os dois saem vivos de lá. Agora diga amém. Amém. Saíram. Então, o que é que na minha mente diz o quê? Esse Deus existe. E ele conseguiu impedir os outros que eram pesados. Que a mulher da noite, o chucaveiro, o chudugo, eles matam. São pesados mesmo. Então, eu disse, olha, salvo ela. E eu não queria desistir dela. Eu me apaixonei por ela. Eu hoje sou apaixonado. Então, eu sempre digo, quando minha mãe saiu de cena, Deus enviou outra mulher para cuidar de mim. E no caso é a dona Andressa. Chore não. E aí a gente começou a lutar agora. Ela não sabia, eu não falava muito pra ela, mas nasceu dizer, olha, tem uns demônios aí que estão tentando matar você. Mas ele me escondeu a família dele durante um ano. Escondeu tudo da família dele? Escondeu a família Ela dele, ela não sabia, eu acho. Quando eu cheguei. Isso, eu conheci a família dele por acaso, eu fui parar lá do nada. Foi quando eu cheguei um dia, ela tá lá, minha avó, tentando tratar um frango, pegar um Eu nunca frango. tinha Ela pegado nunca um frango tinha. na vida. Filha única tentando cortar o frango lá. Eu, não, chegou, o que você está fazendo aqui? Eu tentei todas as formas, porque senão ela ia saber de mais coisa ainda. Porém, aconteceu. Na verdade, eu revelei isso mais para ela, desse negócio de espírito, mas foi há pouco tempo que ela está sabendo disso. E ela começou a saber pelo próprio testemunho, porque eu não quis contar para ela. Ok, então o espírito agora está tentando matar, mas não é agora. Está tentando matar nós, todo mundo. Eu disse, mas o Deus da minha mãe ainda é real. Ok, lembra do trato que o espírito fez? Então eu ainda tinha um sonho. E ele tentou jogar comigo através de que agora? Dinheiro, fama, ele queria me ganhar. E aí eu fui para Salvador, peguei a Topic, olha minha conversão, estou indo, a Topic. Eu levei uma bolsa de costa e uma mala. E ela pegou a Bíblia que ela recebeu na maternidade e colocou dentro da bolsa. E eu abri a bolsa e vi uma Bíblia. E disse, deve ser Deus, vai, acontece um acidente aqui. Eu comecei a abrir a Bíblia. Eu abri a Bíblia ali e caía sempre no Salmo capítulo 1. Das rodas escarnecedores e tal. Aí eu cochilava, indo para Salvador, acordava, pegava a Bíblia, quando eu abria ainda vinha Salmo 1 de novo. Parece até brincadeira. Aí eu ia lá. E aí aconteceu umas 3 vezes dentro da Topic. Aí eu peguei o celular, que eu era um blogueiro, no Instagram famoso, e eu gravei uma história, gente, olha, eu estou me dirigindo lá para fazer os testes, todo mundo na torcida, né? Vai conseguir, e ela orando por mim para me conseguir também, viu? E aí vai conseguir, não, vamos chegar lá e tudo, e vamos lá. E eu falei, mas eu vou começar a vídeo aqui e tal, sabe que Deus dá pra... Brinquei, e esse vídeo está salvo no meu celular, eu mostro para vocês. Tem essa história aí, pessoal. Tem, já salvo, viu? Não é uma história qualquer, mas isso aconteceu, então tá salvo lá esse vídeo. Deixei ali só para eles eu coloco um telão ali, para eles não sermão colocar. Ok. Cheguei até lá, estou lembrando, eu ia para a casa central do banco de lá Salvador. Porém, eu orei para o mesmo Deus que salvou ela e disse assim, se o Senhor existe,
e o senhor não quer que eu me consagre, então me livre de ir para lá e arrume outro lugar para ficar em Salvador. Mas eu achava que a banda era de Deus, era um plano de Deus. E aí o que aconteceu? Uma aluna minha que estava fazendo faculdade, ainda fazendo faculdade, Débora? Está terminando de fazer faculdade, Débora, ela tinha ido para lá. Disse, que dia você vai vir na praia? Aqui tem minha casa, se você quiser ficar. Eu disse, então já estou indo para aí mesmo, fui na sua casa, no lugar da casa central ali. Aí eu fui para a casa dela. E na casa dela continuou. A Bíblia estava lá, e eu conversando com ela, abria, estava lá, Salmo. Aí eu comecei a falar para ela, disse, rapaz, Deus deve existir. É uma Bíblia, cara, tudo isso acontecendo. E começou o conflito. Então eu fiz os testes com a banda, e tinha mais de 1000 candidatos. E adivinha quem passou primeiro? Estava lá no topo. E aí ele veio falar comigo, era um empresário, meu vestido, terno, carro. Estava lá comigo. Disse, é o seguinte, você era o cara que a gente estava esperando, aquele papo todo. Eu me disse, também, que eu acho importante. Eu falei para ele, e ele disse, você passou em tudo e tal. E ele prometeu um vídeo, nós já vamos gravar um vídeo já para poder apresentar e aquela promessa. Para que ele me ofereceu, estava terminando o curso da Fit Dance, então eu fazia mais ou menos aí umas 5 aulas e tal. Por hora a aula eu ganhava na época 35, 40 reais. Em Fit Dance eu ia ganhar 100. Eu ia ficar nas melhores academias de Salvador e ia ganhar 100 por hora. Então, 6 aulas no dia, ganhando 100 reais, 600 reais por dia. No final de semana eles faziam de 5 a 6 shows também. E o contrato era, cada show ganhava um salário mínimo. Então, 6 salários mínimos no final do show. No final. Aí roupa patrocinada, tem roupa patrocinada, as marcas patrocinam. Ele deve ter um apartamento para mim morar com ela. No final de tudo eu disse, eu acho que me dê logo para assinar esse negócio. Aí ele disse, mas não porém. E eu disse, o quê? Ele disse, você tem que ser consagrado para a banda. Isso, você tem que ser consagrado para a banda. Aí não, fica com medo, tranquilo. Você vai para casa do cantor. Aqui, tá filmando, né? Então eu não vou falar o nome do cantor. Se quiser eu paro. Você só corta esse pedaço. Eu vou pausar. Eu ia para casa dele. E eu não podia levar celular, não podia levar nada. Era no próximo final de semana, cara. E aí então eu seria consagrado. Como era? Eu disse, como é que funciona a consagração? E era o seguinte, o Espírito mesmo, ele está no corpo dele e eu teria relação com ele na frente do mundo. Era um ritual. Então o Espírito, eu ter relação com o cara. Ok, eu lembro que eu ainda perguntei assim, eu disse, mas não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir. Eu disse, não, a gente vai ter um medicamento e tal, vai ter um negócio lá certinho. E você vai fazer, que você não vai ter nem perceber. Aí disse, depois você não vai ter mais relação comigo. Depois você pode trazer sua namorada e você vai ficar no apartamento, só vai ser uma vez. Pronto. Eu olhei aquilo ali e eu fiquei naquela. Então ali tinha uma briga. Satanás me queria, mas Jesus também estava brigando por mim. Por quê? Porque na hora de tomar a decisão, eu escutei alguns, se tivesse alguém atrás de mim, bem perto de mim, eu senti o calor saindo da boca da pessoa, e as pessoas falaram assim, ela falou o Salmo 1 de cor, bem aqui, ó. E eu ouvi aquilo, eu fiquei tipo assim, alguém aqui, né? E foi ali a primeira vez que eu senti a presença de Jesus, foi naquele lugar, eu senti algo me abraçar, isso que é algo bom, né? Aí eu comecei a chorar no fundo do cara, aí o cara disse, você está emocionado, né? Aí eu chorei ali, eu sabia que era quem? O mesmo Deus da minha mãe lá, então eu sabia que era um Deus dos crentes. Eu sabia que era o mesmo que salvou ela. E eu sabia que ele agora estava falando comigo e eu tinha um sonho agora. Eu tinha que abandonar o sonho. E eu falei para ele, ele disse, e aí? Eu disse, eu não posso. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque Deus está falando comigo. Aí ele deu risada, né? Brincadeira, você brinca demais. Eu disse, não, Deus está falando comigo agora. Aí ele tornou a fazer a proposta, mudou de assunto, voltou na proposta e ele perguntou, lembra do que eu falei? Ele disse assim, por que você não quer? Eu disse assim, não, eu falei assim, não tem como eu fazer sem a consagração, não tem como fazer parte da banda sem me consagrar. E ele disse assim, não, porque a banda é dela. Então ele sabia que eu sabia quem era ela, ele sabia quem era ela, minha tia sabia quem era ela, então tá todo mundo junto aí, todo mundo sabe, ela estava comandando tudo. Então eu olho ali para ele e digo, não, ele disse, por quê? Ele disse, porque
eu sou de Jesus. Quando eu falei isso, ele ficou assustado, né? Ele levantou, ele ficou assim, rodou tudo ali. Aí vem o que o rapaz falou, né? Quando você fala o nome de Jesus, você não pode falar, você tem que falar o nome da cruz, você tem que mudar. Mas Jesus tem poder. Tem poder. Né? Então a gente ficou assim, meio assim, ele disse, olha, depois eu falo com você, eu vim aqui para você esfria a cabeça, dá a cabeça quente. Ele saiu. E ele ficou insistindo alguns dias ainda. Mas eu desisti. E então eu estou voltando para casa. Triste, porque eu disse, meu sonho foi. Voltei da pandemia. Eu era alguém que era um bloco principal na casa da minha avó, meu avô era aposentado. Ela tinha sido expulsa de casa por conta de mim, porque eu era um drogado. Então a mãe dela expulsa ela de casa, ela vai morar comigo na casa da minha avó. E ali estou eu. Eu comecei a dar aula na Praça Norte, como eu falei para vocês. Eu dei uma, duas, na terceira aula. Aconteceu, foi aí que eu deixei. Mas antes de abandonar, assim que eu cheguei, eu dormi. E quando eu dormi, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava saindo da casa da minha avó, para abrir o portão, e eu olhava para o céu e eu vi que tinha uma janela no céu. Um quadrado aberto entre as nuvens com corredor. Uma luz brilhava forte lá dentro. E aí o fogo começava a cair, um monte de gente correndo. E eu perguntava sempre para alguém que passava: o que está acontecendo? Ele disse: Jesus que está voltando e nós estamos perdidos. Eu ficava apavorado e acordava. No outro dia o mesmo sonho. E assim foi quase 30 dias a mesma coisa. Então eu estava apavorado. Nessa terceira aula que eu falei para vocês na praça, eu olhei para o céu. E eu disse: rapaz, será que isso não é verdade? Isso não é normal. Eu subi no banco da praça na aula. Ouvia uma música mudando e tal. Aí as músicas que eu estava no aula começaram a me incomodar. Eu comecei a sentir que música estranha, comecei a me sentir sujo. Olhar para o pessoal assim, sentir o pessoal sujo subir no banco. E eu disse: gente, essa foi a última aula que eu dei para vocês. Cheguei no topo e agora eu estou largando tudo. E todo mundo brincou, deu risada, as alunas e tudo. E eu disse: por quê? Porque Jesus vai voltar. Eu estava com medo dele voltar. Eu disse: hoje essa pandemia. Olhava para o céu do meio e disse: é um sinal, ele vai voltar. Igual minha mãe falava. Eu disse: eu quero me entregar para Jesus. Porque ainda fizeram uma baixa assinada para me trazer. Falaram de Simone e Simária, que elas eram cristãs e não abandonaram o trabalho. Eu disse: eu não sei, eu fico incomodado. Eu comecei a largar tudo. Minha esposa veio e disse: esse aniversário está chegando. Não era casa dela, namorada, né? Estava mais trabalho. Você quer o que de presente? Eu pesquisei. E eu coloquei lá. Livro, queria ler um livro, estava ali querendo ler. Aí eu coloquei: livro mais lido e mais vendido de todos. Eu disse: vou ler o melhor. Bíblia. Aí foi que eu pedi para você. Me deu uma Bíblia. Ela comprou a Bíblia na capa do Léo. Eu não vi com a capa do Léo. A do Chimuel. A minha era preta. Quero que a foto dessa última. Eu vi. Mas não precisa falar. E aí ela me deu a Bíblia. E quando chegou a Bíblia na tradução NA, que é a nova tradução da igreja agora, eu ia debaixo de uma árvore, eu entrava debaixo da árvore e chegava debaixo da árvore às 5 horas da manhã. Eu saía assim na hora do almoço. E eu li a Bíblia e eu comecei a rodear aquela árvore e perguntar. Eu dizia: se o Senhor é de verdade, então da mesma forma que o Espírito apareceu para mim, então apareça. O Senhor não é tão real quanto esse. E era todo dia. Eu lembro que eu entrei dentro do mato, que era na zona rural, casa da minha avó. Eu capinei lá, porque eu só cresci. E ali eu tinha meus encontros com Deus. Né? Eu lembro que quando eu falava em Jesus e tal, um vento soprava, né, e balançava aquele lugar lá. Então era o meu encontro. Fiz uma amizade com Deus, virei amigo de Jesus. Debaixo da árvore. Aí eu vi Abraão orando, aquele tudo, eu lendo a Bíblia, né? Pra vocês terem noção, em 2 semanas eu li o Pentateuco. Pentateuco tudo. Dá pra matar requisito aí. E eu, que fome da Bíblia daquilo. Enquanto isso, minha avó contra mim. Todo mundo. Sabe por quê? Eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha mais fome. E eu era o pirata da casa. Como é que é comer o povo se eu não sustentasse a casa? O dinheiro foi acabando. E chegou no deserto. Eu acordei, abri a porta do quarto e estava minha avó, que me criou. Então eu amo ela, chorando na mesa. Puxa a cadeira assim do lado dela e perguntei: por que você não está chorando? Ela disse: não tem nada para gente comer. E adivinha que era culpa?
Porque eu era doido da Bíblia, cara. Minha esposa saiu do quarto. No mesmo momento, eu tô aqui, ela saiu do quarto e disse, não tem fralda, não tem leite, acabou tudo. Eu disse, pronto. E ela lembra o Matos e o Fábio, os donos das academias, me ligavam, dizendo, você quer dinheiro? Você não terminou o curso, mas a gente vai te dar o dinheiro, venha dar aula. Eles que ia dar muito cobrando, né? Eles ganharam dinheiro por isso. E eu dizia, não posso trair meu amigo. E eu ficava naquela, até que naquele dia minha avó me chamou para o sofá, sentou comigo, olhou no meu olho e disse assim, eu sei, meu filho, da sua sinceridade, mas será que Deus não quer que a gente coma? Está todo mundo com fome. E para ela, imagina nesse momento, eu disse assim, eu acho que ele quer, né? É bom. Foi aí que eu entrei no quarto, botei no short de saia, na frente do espelho do guarda-roupa, botei a caixa de som e comecei a ensaiar 3 músicas mudando para levar no outro dia para aula, eu ia voltar. Na terceira música mudando, eu senti um vazio em mim. Eu senti um vazio como se eu tivesse traído alguém. Eu tinha traído alguém. Era como se aquela alegria, por exemplo, eu estava na dificuldade, mas eu ainda tinha Jesus. É como se aquilo tivesse afastado de mim, eu estivesse vulnerável aos outros espíritos, entendeu? E foi justamente o que aconteceu. Eu fiquei triste, fui pro quarto, minha esposa estava colocando Nicolas para dormir, que ele estava com fome. E eu deitei na cama e eu chorava. E eu dizia, meu Senhor, me trouxe daqui, eu creio que eu traí o Senhor agora que ferrou para mim. Traí o Senhor, se afastou de mim. O pecado afasta eu tudo ali. Ninguém foi na minha casa nesse domingo. Ninguém, eu não tinha contato com nenhum cristão. E isso acontecendo. E aí, eu conto a pouco de testemunho, vai para os pro players aqui também. Eu era pro player de Free Fire. Eu entendi no assunto. Graças a Deus, eu sou rico, meu Deus do céu. Já jogou? Porque achei interessante. Alguém aqui? Eu já. Já? Mas era um vício danado. A gente tinha uma guilda, né? Minha esposa queria aumentar o pessoal jogando em casa. E eu era o cara. Comprei um iPhone na época, né? Comprei um iPhone bom. E eu era o cara, né? Todo mundo queria estar ali. E então, eu ouvi uma voz muito na minha dizer assim: corra da sua cabeça, pega o celular, joga, corra da cabeça, loucura, né? Tô ficando doido, deve ser loucura isso. Eu peguei o celular, coloquei no jogo. Quando eu comecei a jogar o jogo, eu me senti 3 vezes pior do que eu estava sentindo. Foi aí que eu desinstalei todos os jogos no celular, nunca mais joguei. Porque eu entendi que o jogo, o vício, é de Satanás, amigo. Isso me prendia, tá entendendo? Satanás queria me prender. Deitei na cama e estou ali. Mas eu senti uma voz doce suave. A voz que falou atrás de mim, disse: pega a Bíblia e vai para o lugar da oração, onde eu ficava todo dia. Do lado da cama. E a minha maior dificuldade foi levantar, pegar a Bíblia da cômoda. Eu lembro que tinha uma garrafa vermelha do lado da Bíblia, aquela garrafa vermelha que não é tão viva, da Integral Médica, do lado da Bíblia, eu lembro de jeitinho. E eu peguei a Bíblia pela primeira vez, eu olho para ela e ela me diz assim: vamos lá orar comigo. Porque ela não aceitava, achava que eu estava doido. Aí ela disse: deixa eu botar ele para dormir. E eu peguei a Bíblia e eu saí. 10 horas da noite, para dentro do mar. Eu me ajoelhei e abri a Bíblia. Eu orava e abria a Bíblia e falava comigo, era assim. Até hoje ainda faço as coisas assim. O professor lá pira, não faço. Eu coloquei a Bíblia lá, eu abri e botei o rosto no chão. E a mãe orava assim, o rosto no chão. Eu disse: eu traí o Senhor. Traí. Eu fui como devia, eu pensei em voltar. Mas minha família está com fome. Assim. Meu filho está com fome, eu estou com fome, está todo mundo com fome. O Senhor não existe, então me salva. Aí eu chorei ali e disse: olha, se o Senhor é de verdade, eu não peço que o Senhor mate minha fome não, mas vem aqui nesse lugar. E eu comecei a insistir. E eu lembrei de uma reza que minha avó tinha me ensinado da igreja católica: o creio em Deus Pai. Já alguém ouviu falar? Sim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, que é tudo céu da terra. Isso. E ele fala de Jesus Cristo que está direito do Pai. Quem é Jesus Cristo? Fala que está direito do Pai. Eu disse: então, estou clamando a Deus. Mas Jesus, tá lá, então Jesus vai dar uma capa. E eu falei: Senhor Jesus, se o Senhor não foi Senhor, né? Eu falava do meu jeito. Mas Jesus, se realmente o Senhor está do lado, está com o Pai, então fala para ele que eu estou precisando. Envia, vem aqui, manda. Enquanto eu estava orando com o rosto em terra, meus irmãos, eu senti algo na minha frente. Algo apareceu ali, tanto que estava ventando à noite. Quando eu senti esse algo, parou de ventar. E eu senti algo que tremia.
E eu não tive coragem de olhar para frente, eu não tive coragem. Mas o barulho que tinha na frente era como se tivesse uma fogueira, um vento balançando fogo, tá entendendo? E eu fiquei com o rosto no chão ali, com medo. Você acha que eu fiquei assim feliz? Oh Deus, que eu fiquei com medo. Porque a presença de Deus é muito forte aqui, tá entendendo? E eu fiquei naquele negócio no meu ouvido, aquele barulho. Lembra que fala assim que a voz de Deus é como o som de muitas águas? Parecia que tem uma cachoeira dentro do meu ouvido. Um negócio assim, eu fiquei ali, e o que eu ouvi ali eram as páginas da Bíblia que estavam na minha frente passando, como se tivesse alguém procurando alguma coisa. E eu ouvi as páginas se passando. E eu fiquei aqui naquele negócio onde eu queria olhar para frente, mas não olhei, né? Aquilo passou. E eu disse, Deus veio aqui e mexeu na minha Bíblia. Eu segurei e disse, ele falou alguma coisa. Ele falou alguma coisa. E eu entro chorando quando eu estou indo. Quem é que está vindo para o encontro? Andressa. Ela está vindo. E ela disse, o que você está chorando? Eu disse, Deus veio aqui. E a Deus, cara, quem sou? Eu sou doido. Enlouqueceu. Eu entrei, eu sentei no sofá, o fogo do sofá vermelho com um buraco de cigarro. Tá lendo como hoje? Não tem um buraco na minha mão. Coloquei a Bíblia ali, funcionar, todo mundo achando doido. E estava lá. A Bíblia, deixa eu ver se essa daqui está desse jeito. Tem umas Bíblias que quando vai começar um livro da Bíblia, pega a parte do outro que terminou. Você já viu? Sim. Então, pegou a parte aqui, esse aqui é o. Deixa eu ver se esse daqui vai estar dividido. Vou mostrar para vocês. Não é quando essa Bíblia é dividida, não é mais problema. O que tem esse aqui? Mas é aquele que começou, né? Mas pegava uma partezinha. Tipo, Lamentações aqui, pegava um pedacinho. Lamentações, e aqui começava Ezequiel. Então foi nessa parte que abriu, um pedacinho aqui. Menino, mas foi mesmo assim. Pronto, aqui pegou Ezequiel, Lamentações. Só que lá era a página toda, tipo assim, Ezequiel, Lamentações, Ezequiel, se mesmo jeito. E eu olhei aqui e disse, Deus falou aqui, foi ele que botou. Lamentações capítulo 5, versículo 15 diz assim: cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. O que é que eu fazia? Eu disse, deixa eu me arrepio. Eu vou tentar não chorar na frente de vocês, mas começou do capítulo 1. Eu queria ver quem? Deus. E Ezequiel capítulo 1 mostra os anjos, os querubins. Ezequiel tem a visão, né, e tudo, e mostra Deus. Eu quero ler só esse versículo aqui que mostra Deus. Diz assim: por cima do firmamento que estava sobre sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela. Diz assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem de dia de chuva, o arco-íris, né, estava ao redor do trono. Esse é o arco-íris do conceito da glória. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra. Olha, a mesma coisa que eu estava lá, né? E eu ouvi a voz de falar, e aí começou a chamar de Ezequiel. Deus disse assim, filho do homem, fique de pé que eu falarei contigo. E ele disse assim, era Deus falando, eu chorava. Ele disse assim, estou enviando a casa de Israel, ao meu povo que está rebelde contra mim. Eles têm transgredido os meus mandamentos. E ele começa a falar, mas estou te enviando. E mesmo que você vive entre sarças, espinhos e escorpiões, não tenha medo. Eu estarei com você, que foi o meu chamado. E aí eu ali chorei e vi tudo. Disse, meu Deus do céu. Deus me chama para alguma coisa. Bem, ele disse, tá bom, Senhor. Ali depois disso, eu volto, me ajoelho e digo, a partir de hoje eu quero minha vida, Senhor. Eu disse, aí no outro dia, na mesma noite eu fiz assim, Senhor, a primeira pessoa que me chamar para a igreja é nessa que eu me batizo. A primeira pessoa, eu achei que eu seria pentecostal, porque às vezes ela gostava de ir para a igreja, mas não gostava. Eu achei que eu iria ser da cristã do Brasil, porque minha vizinha era chata, chamava, olha, deixa esse jogo do diabo, eu jogava lá, e era a vizinha dando remédio, né? Estava me chamando lá, eu pensava que eu seria assembleiano, porque no caso era minha irmã, minha irmã às vezes frequentava, então eu pensava, mas não tem nada de cristã no bairro.
Inclusive a igreja que foi fundada no bairro, foi eu que fiz a evangelismo no fundo no bairro lá da minha avó. Interessante, aí eu disse, agora eu estou lá, no short do Bahia, sem camisa, no hall de casa. Após ter passado a manhã toda orando e estava chorando, todo mundo contra mim, então estou lá eu naquele igreja, short do Bahia, aquela vermelha do Bahia, sentado. Chega um cobrador que vendia corpo para minha avó, aqueles que vendem camisa e banho, né? Chamado Leandro, recém-batizado na igreja de Cristo. Chegou lá, olha, vendedor. E ele não foi lá vender. A minha avó gritou, é cobrança! Aí ele, não, me vê a senhora, dona Lourdes. Ele entrava e ficava falando besteira com minha avó, mas dessa vez ele entrou diferente, porque ele começou a falar de Jesus lá para mim. Ele ia voltar e começou a dizer, isso é Deus mesmo. Aí o que ele disse, mas eu não vou pedir ele nada. Se ele for cristão, ele vai me chamar. Ele disse, não vou dar brecha. E ele estava saindo, começou que minha avó estava saindo. Aí estava ligou a moto assim, no olho aqui na frente, portando e tal. Ligou a moto, ele olhou para mim e disse assim, você está bem? Rapaz, me matou aqui. A polícia está procurando meu irmão para matar também nesse contexto. Estava uma bagunça. Meu tio tinha morrido, aquilo tudo. E aí eu chorei, né? Chorei. E ele explicou, ele ligou a moto, eu para mais perto, começou a conversar. Falar de oração. E eu deixei ele falar. Falou, como se eu nunca tivesse ouvido falar. E eu sabia de tudo, olhei para ele assim. Deus falou comigo no contexto, mas se eu te contar, tu vai me errar. Ele não conta. Aí ele pegou e começou a se envolver na conversa, disse, é um que não me acha doido. Aí eu comecei a conversar com ele, disse, mas eu não vou pedir para ir para a igreja dele. Se ele me chamasse, ele batia. E aí ele pegou a moto, só quente, ele ligou a moto e foi. Voltou e disse, eu esqueci de contar um negócio, ele contou. Aí 3 vezes ele foi, voltou. Aí eu perguntei, tu quer falar algo comigo? Ele disse, quero falar um pouco comigo. Porque eu sei que estou envolvido com esse negócio. Ele achou que ele estava no mundo aí, matava. Aí eu disse, fala, ele disse, não, vamos para o mundo. Hoje, na sexta-feira, tu quer ir com a gente, não? Eu disse, eu não só vou para o monte, mas eu vou me batizar na sua igreja. Aí ele ficou enchendo instantes, né? Aí eu contei para ele, ele fui para o monte. Chegando no monte, quem viu um cara barrabudo que entrou aqui para pegar as caixas comigo? Então ele entrou, outro viu que ele pegou na mão dele, esse é Genesi estava no monte. Genesi tem uma percepção espiritual muito alta. O homem de Deus ali, que subiu o monte, eles estavam orando. Aí o que aconteceu? Eles ficaram orando, eu me separei deles e fui para outro lugar orar sozinho, para falar com Jesus. Meu amigo, né? Era amizade, eu larguei tudo, estava sofrido, mas estamos vivos, né? E eu lá com o rosto em terra, só lá com o rosto em terra. Aí alguém veio me chamou, o pessoal está te chamando lá. Disse que é para tu orar. Aí eu estou chegando agora, eu vem todo mundo conferindo. Comecei a orar. E aquela foi uma das orações mais poderosas que eu fiz, porque veio de dentro, né? Comecei a falar do meu irmão aqui, todo mundo começou a se emocionar muito, todo emocionado e tal. E aí alguns começaram a ficar com medo. Aí começou o conflito lá no monte. Os espíritos que me perseguiam estavam me perseguindo até no monte. Aí o Genesi sentiu assim, um monte de coisa ruim. Algumas pessoas também sentiram coisa ruim, entendeu? Medo. O espírito estava ali, tentando me matar por conta da minha decisão. Mas o Genesi veio até mim. Ele falou bem assim, olha, o Satanás quer matar você, mas o Senhor é contigo. Me deu umas palavras e ele disse assim, fique de joelhos, homem de joelhos. Pela primeira vez eu vi isso na Adventista. Eu acho que foi a única vez que aconteceu. Ele botou a mão sobre a minha cabeça e disse, e hoje você era batizado no Espírito Santo. E quando ele viu, você levou perto dele, vai ver, ele vai buscar muito mais caixa que eu vou vender. E aí ele colocou, eu estava com a calça toda rasgada, não era pouco rasgada não, porque às vezes a gente usa as calças assim, mas era a calça que dava para sair a perna. E eu gostava daquilo, mas eu saí me sentindo estranho daquilo. E eu olhei para ele, descendo a mão e disse, rapaz, estou me sentindo estranho, estou leve. Ele disse, foi o Espírito Santo. Esse dali é a minha família, inclusive, ele disse, a partir de hoje o Senhor me conhece mais. Eu lembro que minha avó disse assim, eu não dou uma semana para eu sair da igreja. Passou 1, 2, 3, né? Passou 4 anos já. Amém. E aí, eu falei para todo mundo ali, meu irmão Luciano começou a dar estudo para a gente, foi o irmão do Leandro que foi na moto lá, começou a dar estudo para a gente. E como eu gostava da Bíblia, né? Ele dava estudo, eu estudava, quando ele chegava, não sabia de onde. Aí ele ia falar, você precisa saber. Então
Então, no estudo, ele tomava o estudo junto. Eu ficava vindo aí ela, tomava o estudo comigo ainda. Acompanhava, aí de longe, querendo, estava lá. Ok. Chegou no estudo 23. Por que devo ser batizado? Aí ele disse, lê aí Marcos 16, 16, né? Pega o estudo lá. Eu peguei lá, tá, Marcos 16, 16, aí disse assim, aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. Aí eu, quando eu li o texto, eu disse, meu Deus do céu, eu disse, eu quero me batizar logo, eu quero me batizar logo. Ele disse, mas não pode. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você não é casado. Aí eu virei pra ela, me ajoelhei. Foi no meio disso tudo. Ele disse, não, eu não queria se batizar. Mas já aguentou muito aqui. Pra vocês terem noção, lá na casa da minha avó, a gente comia feijão escaldado, né? Era o nosso almoço, feijão e farinha. O nosso café da manhã, minha avó, ela comprava, como não dava, minha avó comprava os pães e ela tirava os bicos dos pães. Ela tirava o bico do pão e dava o pão para alguém, que era muita gente, né? Ela comeu. Ela ficava com os bicos do pão. Às vezes eu tomava café com farinha escaldada. Se você não tem vergonha das suas origens, alguém tomou. Ninguém. Eu botava escaldado, eles não tá quentinho é bom, aí botava escaldado. Era muito bom. Olha a felicidade. Coisa simples, entendeu? E a Andressa, como era filha única, filha de enfermeira, o que é que Deus pegou? Deus tirou ela de lá e colocou ela dentro da caminhada. E foi lá que ela mudou o caráter dela. Ela aprendeu a ser humilde que ela era. Mas Ela tava com o mundo era meu. ela não podia tocar nela, eu só flutuei, porque eu imaginei por ela, Ele tinha vergonha de apresentar a família dele para a família, a família ser simples, né? E a minha família, não que a minha família seja rica, mas tem uma boa condição. ele trabalhou e teve, sabe? E ele tinha vergonha, por isso que ele não me apresentou a família dele. E dentro de um ano, a gente namorando, foi que eu conheci por uma casa. Mas se dependesse dele, ele Nunca não me demonstrava, apresentou. a família daquele jeito, mexendo com magia, tráfico de droga, eu pegar a mulher e colocar. O tio dele, que ele disse que morreu, era o maior traficante da vida. Isso, é o Eles terror. mataram ele. Mandaram ele. Bem, eu não contei a parte ainda da parte das drogas. Eu não li essa parte para pegar só essa com vocês depois, em outro momento. Vocês deram a oportunidade para contar a parte da minha vida. Semana que vem. O que aconteceu? No estado mesmo? Alguém me lembra? Pedido de casamento. Pedido de casamento. Casa. Contei o contexto, disse que ela foi provada e ela hoje foi moldada no fogo. Eu me ajoelhei e disse, meu amor, tu só pode me amar. Depois dessa guerra toda, tu só pode me amar. Eu disse, espera, você me ama? Eu disse, te amo. Eu disse, olha, coincidência. Eu disse, casa comigo. Tem dinheiro, sem nada, né? E ela disse, caso, que momento. Aí, às vezes aí você entra no estúdio, aquele negócio todo, eu disse, você não vai casar. Aí eu disse, pronto, irmão, agora para você batizar, você tem que casar. Aí a gente comprou roupa onde? A gente comprou roupa para casar. Eu comprei essa no pré-show. Um sapato, ele andava só lá. Foi, tem que andar assim, tem que andar assim. Porque você vai andar, você não abria, tem que dar boca. Aí todo mundo via, ela foi. Eu, filha única, ganhei tudo, né? Aí ganhou um vestido que era da mãe, aquele vestido era Não, foi tudo novo. Foi. É tipo assim, tudo meu era novo, o meu era usado, sabe? compromisso social desde a mãe. Radame e o vagabundo. Lá dentro. E o defunto era maior. E eu lá, o sapato grandão, aquele negócio todo, assim, não importa é casar e batizar, e a gente vai voltar, eu tô preparado. É o que importa. É o que importa. Eu tô lá. Aí não teve festa, nada, né? Minha mãe não participou do casamento. Ela, né? Ela não falava comigo. Isso, era o meu diário. Porque assim, eu não dava um motivo, né? Mas eu tinha cuidado para mim acreditar. Quem Eu acreditava? quero ficar um dia Então, Que bom. a gente foi lá e casou, mas graças a Deus a gente conseguiu tirar uma foto de um iPhone bom. E as fotos do nosso casamento parece que foi uma festa, eu coloquei meu cabelão, né, Guilherme? Eu abri a foto do meu batismo no Instagram, eu tenho cabelão. Cabelão. O povo vai tudo ver se dá um viagem, tá vendo? E não,
mas ela não queria se batizar. Não queria se entregar, era só ele. Eu disse, ó, aí você decide. Mas, no final, nós se casamos no dia 1º de maio de 2021, não esqueça. Ela esquece a data, eu não esqueço não. 1º de maio de 2021. Não, mentira. Nós casamos no dia 1º de maio de 2021. Foi a mesma coisa que você falou? Oi? Foi a mesma coisa que você falou? Ele falou de casamento. Ela só dia 6, gente. Se batizou primeiro e casou depois, no dia 6. Mas já estava marcado o casamento. Tá entendendo? Eu só tive que resistir uma semana. Aí eu consegui. Resisti, né? Casamento. Então, porque a partir do momento que eu sabia que eu não podia, eu já me considerava culpado. Então eu não toquei nela. Você vai ficar esse tempo aí do estudo bíblico e ó, não sei pra mim. Eu ainda vivi um pouquinho esse negócio comigo. Um pouquinho. E aí, eu estou lá no tanque batismal, eu olhei e disse assim, meu Deus do céu, que inferno. Lá no tanque batismal, e não estava só, né? Ela estava lá comigo, graças a Deus. Amém. E ficou doida também, no final ficou doida. Ela decidiu batizar de novo, foi? Foi. E aí ela veio, o pastor Marcelo olhou para mim assim e disse assim, e aí, está preparado? Me disse, faça logo isso, pastor. Ô, pastor, faça logo. Olhei para ele e disse assim, pastor, é verdade que os pecados é parado mesmo? Ele disse, você crê nisso? Ele com cabelo branco, nem parece. Olha aí. Aí é tudo, né? Só o pobre. A mesma que é brincadeira. E aí, ele disse, pastor, aí, aquela emoção, né? Ele disse assim, hoje eu vou ser do Senhor inteiramente. E ele, o pastor Marcelo, perguntou a nós assim, para a remissão dos seus pecados, né? Como ministro do Evangelho, não é isso? Vou fazer isso, eu e tu, cadê o guarda hoje? Quem tem mais aqui? Cadê o eu acho que vai fazer mais rápido agora. Fazendo vocês. Ele disse, ministro do Evangelho, eu sei que aula com o mestre, o ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados. Eu batizo, você vai participar comigo, viu? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Batizado agora, amém! Vai bater palmas agora. Naquele momento eu disse isso. Eu fiz uma oração no tanque falando com Deus, eu disse, Senhor, fiz tanta coisa ruim, destruí casamento, destruí renda, eu fiz tanta coisa. Eu parei ali e disse, olha, eu vou passar, né? Uma fogueira. Olha até onde Deus vai para um ser humano, hein? Fui batizado, saí do tanque, o Marciano veio, o meu estudo disse assim, você está escalado para o próximo domingo. Eu estou aqui, você vai pregar. Então eu disse, vou pregar? Então vou pregar. Aí pronto. No 2 dias antes, foi na sexta-feira? 2 dias antes. Foi na sexta-feira. Não, foi na segunda, terça. Segunda, terça você pregou na quarta. Foi no domingo. Foi? Ah, então Foi foi na domingo. Foi domingo. 2 dias antes, estou indo eu comprar pão com a minha ama. Não, então isso aí foi uns 5 dias antes. Não, Foi. foi, né? Você, eu acredito. Estava indo comprar pão. Mão dadas. Aí. Já estava casado já. Já. Já está casado. Estava com uma jaqueta que meu irmão tinha me dado. Lembra que eu falei que meu irmão estava sendo perseguido? Ele tomou o lugar do meu tio. Aí as pessoas que mataram meu tio, da facção, ele perseguiu e começou a matar de um por um. Ele? Isso, de um por um. E aí, nas últimas 2 pessoas da facção, matou todos, imagina. Nas últimas 2 pessoas que invadiram do lado da facção, ele atirou nas pessoas lá, e aí ele foi até a mulher, e ele estava de capacete, né? E ele achou que a mulher estava morta, ele levantou o capacete para ver a mulher. E a mulher não estava morta, ela fingiu de morta. E ela viu o rosto dele. Então ela denunciou para a polícia. Como ele estava matando um, a polícia já foi para matar ele. Ele estava no prédio dele, a polícia ali invadiu, ele saiu correndo por cima das casas. E a polícia tentou fuzilar ele. E ele correndo em cima das casas, quebrou o telhado e ele caiu. Em cima de um púlpito da igreja. Mas eu estava pregando, ele caiu em cima do púlpito. Lá na minha rua, né, tem uma igreja ali de Jesus, é ali, ele caiu lá dentro.
E aí a polícia já entrou na igreja ainda para pegar ele lá dentro, mas o pastor não deixou. Ele se salvou e ele ficou foragido. Ninguém sabe onde ele estava depois disso. Eu estava indo comprar pão com minha esposa. Aí já tinha acontecido. Já tinha dois caminhos. Um que era mais perto, que era direto, e outro que descia, que era mais longo. E era mais escuro ainda. E quando eu cheguei naquele esquina, eu parei e disse, vamos descer aqui. Ela disse, não, mas aqui é mais longo, eu disse, não sei, mas algo me diz para a gente descer. A gente desceu. Quando a gente chegou em frente à casa do meu tio, uma chuva, tchá, começou a cair. E o que eu fiz? Corri para a casa do meu tio. Abriu a porta, a gente entrou, tchá e tal, estava todo mundo bem assim. Isso que foi, gente. Eu comecei a contar a história do que tinha acontecido com ele. Comecei a chorar ali. Com a jaqueta que ele tinha me dado, a jaqueta preta. Ele me deu a jaqueta com o irmão. Isso é tudo, imagina assim. Ele é amoroso, né? Amoroso, ele tem os traumas dele, né? Muito trauma. Então ele achava que era o certo, mas ele era amoroso. E ele estava ali conversando, ele tocou no meu ombro. Não sabe, quando eu olhei, ele estava escondido lá. Ele me abraçou, chorou, me levou para o quarto. E olha o que ele me falou, ele disse ontem, Jesus me visitou. A primeira pessoa que eu vi no sermão foi o meu irmão, quando saiu da cadeia. Ele pregou algo para mim. E ele me abraçou e disse assim, eu entreguei minha vida a Jesus e eu vou sair da cidade e depois de algum tempo eu vou retornar e vou criar os meus filhos com minha esposa. E ele falava bem assim, ele tinha um negócio que falava, ideia de homem. Quando ele falava isso, ele estava falando sério. Ele falou isso, eu abracei com ele, falei da nossa mãe, que a gente encontrava com a mãe. E aí eu vi a sinceridade no rosto dele, sabe? E aí pronto, saí. 2 dias depois a polícia invadiu a casa e matou ele lá dentro. 2 dias antes dele pegar, primeiro sermão. Meu irmão morreu, mas morreu convertido. Lembra da minha mãe orando? Imagina quando minha mãe chegar no céu. Minha mãe gostava de planta. Vai estar naquele jardim. Imagina quando a Lucia vai lá no meio. Eu vou falar com a chorar. Aí, imagina ela feliz no jardim. E Deus vai dizer, está tudo bem ali, não é, dona Lucia? Ficou um lugar bonito. E ela diz, Senhor, aqui está ótimo. E ele vai dizer, mas tem uma surpresa para você. E ele vai chamar os filhos da dona Lucia. Vai dizer, aqueles filhos que você tanto orou, dona Lucia. Então, irmãos, é por isso que eu não desisto, sabe? Sei que não é fácil para vocês também, mas continue pregando. Não é fácil pegar na casa, assim, pregando, mas pregue. Fale de Jesus. É a única que alguém tem, a única esperança que o ser humano tem. A morte chega aí, é igual a hora, né? Eu sei que eu vou recordar a minha mãe. E imagine se ela não visse agora. Olha o poder que tem uma oração. Talvez uma casa que você batizado, né? E no dia 1 de maio eu saí com água movida do tanque, feliz ali. E eu fui dormir na casa da minha avó, olhava em cima, e eu deitei, né? Eu era acostumado, quando eu deitava, quem me visitava era aquele espírito. Mas naquele dia que ele visitou foi outra pessoa. Eu deitei, quando eu fechei os olhos, eu abri o olho e eu estava sentado. Foi tipo muito rápido. Eu fechei o olho, eu abri e eu estava em outro lugar. Eu estava sentado era como se fosse um trono, né? Bem alto, mas era de madeira. De madeira. Aquelas madeiras polidas, né? Era tipo estar dentro de uma fazenda. Eu tinha umas portas gigantescas de madeira aberta na minha frente, e do lado de fora tinha um gramado. Gramado alto, balançava com o vento. Eu me senti tão bem, eu estava de branco. Eu sempre prestava atenção, eu gosto de muito social, eu tinha uma roupa branca. E por até fora essa roupa branca de novo, porque eu estava de branco. Eu lembro que era uma camisa social que não tinha botão aqui, era social.
E eu olhei, e eu com a calça branca também, e eu olhei descalço, né? E eu aquele negócio, tão bom aquela sensação. E era tipo, era um monte, porque ia o gramado, depois descia assim. Eu lembro que eu escutava um barulho de uma cachoeira, um rio. Interessante é que para eu visitar a casa era gigante o lugar. Eu não precisava levantar e ir lá, era como se minha mente conseguisse ir lá, né? Ver e voltava. Eu não levantava. Eu lembro também que do lado direito do lugar tinha um jardinzão, assim, era grande. Um jardim do outro lado do jardim, e assim era como se fosse um monte mesmo, com uma cachoeira passando embaixo. E ali, sentado, né, veio um cordeirinho, pequenininho, do lado do fundo, correndo, pulando, né? As coisas que eu pulando, e eu achei legal, né? E eu olhei ali e eu procurei o meu celular, assim, vi alguma coisa bonita, né? Tirar uma foto, mas não encontrei celular. E eu fiquei ali, veio ali, igual aquele gato da sua casa, que fica no seu pé. Ele fica lá, ele ficou ali, no meu pé, pequenininho, branquinho, bonitinho. Mas que é isso? Eu peguei ele e coloquei no meu colo. E quando eu olhei no olho dele, eu acordei no olho castanho dele. Meu irmão, eu senti 2 vezes isso na minha vida. Eu lembro daquela presença que eu senti lá, era parecida, mas essa era como se ele tivesse me abraçado. Eu não consigo explicar para vocês. Era um abraço que cobria por cima, cobria debaixo dos pés, me abraçou todo, tá entendendo? Me abraçou, não sei se enrola com lençol, né? Foi aquilo que eu senti, mesmo se enrolado com lençol. Foi o abraço que eu senti. E eu senti algo tão bom, era como se todos os desejos da minha vida fossem realizados ao mesmo tempo. Era tudo muito bom. E eu fiquei 5 segundos e eu sabia quem era ele. Eu olhando no olho dele, sentindo isso, tá entendendo? E os olhos dele estavam com lágrimas. Eu sabia quem era aquele ali. Eu só vejo meu pastor. Eu estava ali, ele estava com o rei. Ele é o rei, mas ele tem colocado no trono. Quem é que se faz menor desse jeito? Como ser do universo de Cristo? Quando ele chora, sentado na cama. E aquela presença no quarto, que é algo muito forte. Eu fui para debaixo da árvore, de madrugada. Eu ajoelhei ali e disse assim: Senhor, todos os anos que restam da minha vida para o Senhor. Daí em diante eu deixei tudo, só para servir a Deus. Eu fazia evangelista, deixava o trabalho só para fazer evangelista. E foi assim a minha vida. Até comecei a pregar em várias igrejas. Daí comecei a fazer evangelismos por todo canto. Aí comecei a ser chamado por algumas igrejas. Fui para o treinamento e fui contratado pela associação. Aí fiquei 2 anos como evangelista na associação. Depois eu fui demitido da associação porque eles queriam me colocar para fazer vestibular. Fui no vestibular, passei, fiz o primeiro semestre, virei comportor, bati uma bolsa. Amém? Amém! Então. Não, 2, 3. Vai, vamos, se você pegou o meu nome, olha.